Tem pulgas menores para mordê-las. E isso continua infinitamente. Até os germes podem ter germes. Um exemplo? O T4 bacteriófago, um vírus que ataca bactérias. Ele chega, se prende e empurra seu DNA através da membrana celular. Uma vez lá dentro, o DNA viral toma conta da célula e a força a produzir mais vírus. Em minutos, a célula inchada explode, liberando centenas de novos vírus para infectar outras células. Antigamente, as pessoas não conheciam os vírus, mas sabiam de uma coisa: cair doente era a última coisa que a maioria delas queria. De onde vinham essas doenças? Elas eram a ira dos deuses? Mau agouro? Bruxaria? A grande praga vermelha que atacou durante as guerras do Peloponeso no século V a.C. pode ter sido tifo ou escarlatina. Ou pode ter sido sarampo. A varíola era o açoite da Idade Média, matando muitas pessoas ou deixando as sobreviventes permanentemente desfiguradas. Quando os arqueólogos do século XX abriram as tumbas egípcias, encontraram referências do que pode ter sido pólio. Mas as doenças do passado eram limitadas em tempo e espaço. O mundo ainda não havia experimentado as epidemias virais em escala global. Pandemia. Um dos piores desastres naturais registrados na história foi causado por um vírus. A pandemia de gripe de 1918 atacou todas as grandes cidades americanas, matando as pessoas onde quer que estivessem. Pelo menos 20 milhões de pessoas morreram no mundo todo e foi talvez a pior pandemia que o mundo já viu. Houve mais gente morta pela gripe do que na Primeira Guerra Mundial. A própria guerra foi o problema. Se não tivesse havido a guerra, a linhagem daquele ano teria ficado isolada. Mas quando as tropas aliadas se encontraram no norte da França para trocar fogo com o inimigo, elas também trocaram uma linhagem letal de gripe. E assim começou. Aí ela foi da França para os Estados Unidos e se disseminou por Boston. Em Fort Devens, Massachusetts, um caso de gripe se transformou em mais de 6.000 casos entre 1º e 18 de setembro. Levou apenas 17 dias. A Índia perdeu quase 4% de sua população. O Alasca, 8%. Nos mares do sul, a taxa de mortalidade foi de 20%. As pessoas estavam em pânico absoluto, porque uma pessoa podia estar jogando bridge uma noite e podia estar morta no dia seguinte. Então elas faziam todos os tipos de coisas, usavam máscaras, e na verdade toda a polícia usava máscaras. As pessoas carregavam bolsinhas com alho e cebola, qualquer coisa que elas achavam que as protegeria da gripe. Elas não faziam ideia de que estavam deixando exposto o único lugar por onde a gripe entra no corpo, o nariz. Nada se sabia sobre como lidar com ela. E isso começou a surgir quando chegamos às décadas de 30, 40 e 50. Naquela época, havia conhecimento e experiência bastantes e o desenvolvimento de técnicas que tornaram possível um procedimento. Nunca antes na história os médicos foram capazes de fazer tanto para preservar a sua saúde quanto podem fazer hoje. Em quase todo o campo da medicina, o desfile de avanços que irão beneficiar incontáveis milhões já começou. As vacinas viraram o sonho dos cientistas. Eles prometeram livrar o mundo das doenças virais.
Curiosamente, a palavra vacina vem de uma doença do gado chamada vacínia. Vacina, um vírus estimulando uma resposta imunológica. No século XVIII, a beleza das ordenhadeiras era um clichê. Só elas pareciam estar livres da varíola. Um médico inglês do interior chamado Edward Jenner observou que um número surpreendente de ordenhadeiras pegou uma enfermidade branda parecida com o sarampo, chamada varíola bovina, conhecida oficialmente como vacínia. Jenner extraiu o vírus de bolhas e infectou uma criança, o seu próprio filho. Depois, ele inoculou vírus vivos de varíola no menino. Foi um risco terrível, mas deu certo. A injeção inicial de varíola bovina causou uma doença branda, mas que era tão parecida com a varíola que o corpo do menino finalmente desenvolveu uma imunidade às duas doenças. Nós desenvolvemos os nossos próprios mecanismos de defesa através dos anos. Nós conhecemos isso como sistema imunológico, que é um sistema muito complexo que contém muitos tipos diferentes de células e funções, cujo propósito maior, de modo geral, é reconhecer o que é estranho e tentar eliminá-lo. O sistema imunológico tem 3 grandes funções que estão operando em seu corpo neste exato momento. Reconhecimento. Os anticorpos são proteínas que se ligam à superfície de um vírus, enfraquecendo-o até a morte. Destruição. As células brancas do corpo chegam para destruir as células infectadas por vírus. Memória. Quando você é infectado por um vírus, as células de memória irão reconhecê-lo imediatamente se ele entrar em seu corpo de novo. É por isso que as vacinas são tão eficientes. O corpo lembra de como é o falso vírus e então pode proteger você quando o vírus verdadeiro chegar. Um dos modos mais comuns de fazer uma vacina é desenvolvê-la em um hospedeiro não natural. Embriões de galinha são usados para desenvolver vírus humanos como os da febre amarela, sarampo, cachumba e gripe. A gripe foi desenvolvida em ovos durante muitos e muitos anos. É o nosso modo padrão de produzir vírus. Eles também podem ser desenvolvidos em cultura de tecidos e se desenvolvem muito bem em cultura de tecidos. Mas não podemos produzir culturas de tecidos suficientes para fazer as grandes doses necessárias para o uso industrial. Todo ano, o vírus da gripe é injetado em ovos. Após várias transferências de ovo para ovo, o vírus ficará melhor adaptado ao crescimento em células de galinha do que em células humanas. Quando injetado em um ser humano, ele se parece muito com o inimigo para causar imunidade, mas não é forte o bastante para causar a doença. O vírus da gripe achou um meio de evitar o sistema imunológico através da mutação, alterando a sua aparência. Às vezes, ele muda apenas levemente. Em outros anos, a mudança é radical e ficamos indefesos. Às vezes podemos ter imunidade parcial, o que nos dá certa proteção. Mas quando temos o que chamamos de truque, que é o que normalmente ocorre quando temos grandes epidemias, aí o sistema imunológico não reconhece mesmo a gripe. Ela não tem semelhança com nada que os anticorpos já tenham visto antes. Quanto um vírus pode mudar depende de como ele é feito. Se ele tem um material genético arranjado no conhecido DNA de espiral dupla, então ele é muito estável de geração a geração. Na reprodução, quando um cordão de DNA se abre para se tornar 2 cordões de DNA, um tipo de verificador de formação molecular vê as novas moléculas se formarem para ter certeza